Em 2007, enquanto o mundo se dividia entre Messi e Cristiano Ronaldo, houve um jogador que esteve à frente desses dois e venceu a bola de ouro. Um bom moço, um menino de fé, como ele mesmo se via. Mas ser diferente sempre tem preço. Enquanto os holofotes brilhavam para os personagens mais ruidosos do futebol, Kaká carregava uma pressão silenciosa. Além de ser craque, ele era aquele tipo de jogador que por algum instante o futebol podia esquecer. Humildade, fé, disciplina são características que só o Kaká tinha. Ele era aquele tipo de jogador que conseguia juntar perfeição e classe dentro de campo. Se perguntassem para qualquer um como o Kaká fazia isso, a resposta seria a mesma. Só o Kaká sabia como fazer aquilo. Por mais incrível que pareça, ele foi o último brasileiro que venceu a bola de ouro até esse exato momento. Ricardo Execkson dos Santos Leite, ou como o mundo prefere chamar, Kaká, nasceu em Brasília no dia 4 de abril de 1985, mas foi criado em São Paulo. Ele começou a sua ligação com o tricolor ainda muito criança, quando ele se mudou com apenas 8 anos para o bairro de Morumbi. Por mais incrível que pareça, essa proximidade com o estádio do Morumbi e o envolvimento dos seus pais como sócios do clube foram os principais fatores que fizeram com que o Kaká fosse da base para o São Paulo ainda muito novo. A sua dedicação e talento chamaram atenção por quase todo o canto. Aos 12 anos, ele participou da sua primeira peneira. Para quem não sabe, a peneira é uma espécie de uma seleção que acontece nas categorias de base de qualquer clube, onde são selecionados os melhores talentos para formar uma verdadeira base. Mas enfim, Kaká passou nos testes e começou assim a sua formação nas camadas jovens do São Paulo. E desde cedo, ele demonstrou uma postura madura e uma técnica apurada, destacando-se entre os demais colegas. O que diferencia a história do Kaká com os demais jogadores é que Kaká desde pequeno nunca teve dificuldades financeiras e veio de uma família com boas condições. Mas desde cedo, foi um garoto muito religioso que aos 14 anos, ele se batizou numa das igrejas locais. E desde então, surgiu aquela famosa frase que ele sempre estampava nas suas camisas: I belong to Jesus. Ou por outra, eu pertenço a Jesus. Mas nem tudo foi fácil. Ainda nos júniores, Kaká sofreu um grave acidente na espinha dorsal, que se afastou dos relevados por cerca de 2 meses. Muitos poderiam ter desistido, mas ele voltou ainda com muito mais força. A sua estreia na equipe principal do São Paulo aconteceu em 2001, quando ele tinha apenas 18 anos de idade, onde quando entrou em campo, mostrou que tinha maturidade. Logo nos seus primeiros jogos como profissional pelo São Paulo, Kaká conquistou a atenção da imprensa, especialmente dos torcedores. A sua forma de jogar chamou tanta atenção que rapidamente começou a ser comparado com um dos grandes nomes do clube como Rai, um dos principais ídolos da história do tricolor. Com apenas 3 partidas disputadas, já era aclamado por grande parte da torcida, que pedia sua presença constante no 11 titular. A sua rápida ascensão não se limitou apenas ao talento com a bola nos pés, mas sim, Kaká demonstrava uma postura madura, carismática e uma imagem que conquistava o público. Sobretudo, o seu perfil sereno e considerado o bom moço. Isso fez com que em pouco tempo ganhasse status de ídolo, não apenas pelas suas atuações em campo, como bem disse para vocês, mas também pela forma como ele se relacionava com os fãs. Ele era visto como uma referência especialmente entre os jovens. O seu desempenho teve um papel importante numa das conquistas históricas do São Paulo, o Torneio Rio em 2001, um dos poucos títulos que o clube ainda tinha na sua galeria. Esse feito contribuiu para que ele mudasse definitivamente a assinatura do seu nome artístico, passando de Kaká com CC para Kaká com KK, consolidando a nova fase da sua carreira. Em menos de um ano, Kaká já era tão querido pela torcida quanto nomes experientes como Rogério Ceni e França. Ele traçava 10 objetivos para si no final do ano anterior. E em apenas 10 meses, ele já tinha cumprido quase 7 desses 10 grandes objetivos. Entre eles, era o regresso do futebol após o grave acidente que ele havia sofrido e a sua consolidação como titular, mesmo depois da sua participação no Mundial de Sub-20 com a seleção canarinha. Apesar de algumas exibições mais discretas, ele manteve-se como um dos pilares da equipe durante o Campeonato Brasileiro em 2001. E a sua caminhada, contudo, sofreu uma interrupção dura com uma lesão grave, numa falta violenta que o afastou do restante da competição. O que deixou até então foi suficiente para colocar entre os nomes mais promissores e adorados do futebol brasileiro naquela temporada. A ascensão do Kaká no São Paulo foi tão rápida quanto impressionante. Em novembro de 2001, em menos de um ano após sua estreia como profissional, ele foi convocado pela primeira vez para representar a seleção brasileira. A chamada veio do Luiz Felipe Scolari, que testava jogadores que se destacavam no cenário nacional. Para Kaká, isso significava mais 2 objetivos pessoais alcançados: vestir a camisa da seleção brasileira e disputar uma partida oficial com a seleção canarinha. E a sua presença nos amistosos e o bom desempenho no São Paulo fizeram com que ganhasse o carinho dos adeptos brasileiros. E numa votação promovida pela revista Placar, ele foi eleito pelo público como um dos preferidos para estar entre os titulares da seleção brasileira. E pouco tempo depois veio a grande surpresa: ele foi chamado para a Copa do Mundo
em 2002. Apesar dele ser pouco utilizado durante o torneio, pelo menos ele viveu uma experiência do título mundial logo na sua primeira participação. Certamente que é algo que poucos jogadores conseguem, mas ainda assim, em fase de desenvolvimento físico e tático, ele já despertava elogios de grandes nomes do futebol, como Carlos Alberto Pereira, que comparou com ícones como Zico. Com mais maturidade, após o Mundial, Kaká voltou para São Paulo como uma das principais referências da equipe e liderou o clube numa excelente campanha durante o Campeonato Brasileiro daquele ano, em que o São Paulo terminou a primeira fase na liderança completamente destacada. Em 2003, ele foi apontado como um dos culpados pela derrota. A pressão aumentava, mas Kaká continuava a chamar a atenção pela Europa. E em meio dessas todas as críticas e conquistas, atingiu um de seus grandes objetivos definidos ainda no início de sua carreira. Recebeu propostas concretas para jogar na Europa, abrindo assim o caminho para sua transferência a um gigante europeu. Um novo capítulo da sua jornada como um dos talentos mais promissores do futebol mundial. Em 2003, Kaká deu um novo passo para sua carreira, ao escolher o AC Milan como seu destino. Mesmo com o Chelsea tendo oferecido uma boa quantia, ele preferiu representar o Rossoneri. A decisão de escolher a Itália ao invés da Inglaterra teve uma certa influência, até porque na altura o Milan contava com vários brasileiros no seu elenco principal: Dida, Cafu, Rivaldo e até o próprio dirigente, que teve um papel fundamental nessa chegada de mais um brasileiro, que era o Kaká. A transferência foi fechada por cerca de 8,5 milhões de euros e ele foi um alvo de críticas por parte da imprensa e dos torcedores do São Paulo, que consideravam um valor muito abaixo para um jogador como o Kaká. E de fato, os torcedores tinham razão, até porque o próprio presidente do Milan fez piada com este preço, onde ele afirmou que essa contratação era preço de banana, ou seja, um preço muito baixo. Inicialmente, o Kaká vinha para o Milan para ser mais um reforço no plantel, mas de repente surpreendeu a todos. Em pouco tempo, mesmo com tantas referências, ele conquistou espaço no time titular, superando os nomes consagrados como Rui Costa e o seu conterrâneo Rivaldo. A sua rápida adaptação e desempenho em campo chamaram a atenção não só da torcida, mas também como da imprensa italiana. Com uma postura confiante, fez questão de se impor nos momentos decisivos, mostrando que não era apenas mais uma jovem promessa, mas sim um jogador pronto para brilhar, e que ali nascia o tão famoso Príncipe de Milão. A sua popularidade cresceu rapidamente. Em poucos meses, já era um dos jogadores mais admirados do clube e tinha sua camisa entre as mais vendidas na Itália. E já no AC Milan, ele aprimorou suas capacidades táticas e físicas, tornando-se um jogador mais completo e veloz. E ali, ele se tornou como um dos responsáveis da conquista do campeonato italiano naquela altura, sendo apontado como o melhor jogador da temporada. A sua primeira temporada no futebol europeu foi marcada por conquistas, crescimento e reconhecimento, firmando o Kaká como uma estrela em ascensão no cenário internacional. E já na temporada 2004-2005, Kaká já era uma figura do Milan. O seu prestígio estava em alta, mas também passou a ser alvo de marcação cerrada pelos adversários. Na grande final disputada em Istambul, na Turquia, tudo indicava que o Milan levaria o troféu para casa. Após abrir uma confortável vantagem na primeira parte, no entanto, o cenário mudou de forma drástica. Em apenas 6 minutos, o Liverpool conseguiu empatar, padronizando uma das reviravoltas mais surpreendentes da história do futebol. O jogo seguiu empatado até os pênaltis, e mesmo com Kaká cumprir seu papel, os italianos acabaram por perder o título da Liga dos Campeões. Em meio de toda essa frustração no cenário europeu, a Copa das Confederações de 2005 serviu como um título de consolo para Kaká. Num jogo de grande rivalidade frente à Argentina, a seleção brasileira dominou o jogo e conquistou o troféu com autoridade. Depois da Copa do Mundo em 2006, Kaká começou a ser um dos nomes mais valorizados do futebol mundial. O interesse do Real Madrid era forte, mas o craque optou por manter-se no Milan, onde passou a ser o principal nome da equipe com a saída do seu grande amigo Shevchenko. E já na seleção, o novo treinador dunga apostou numa postura mais rígida com as estrelas, mas Kaká conquistou rapidamente a sua confiança graças a seu estilo de jogo. E já na época que se seguiu, foi uma das melhores da carreira do Kaká, que brilhou na Liga dos Campeões, conduzindo o AC Milan até a tão desejada conquista do título europeu. A vitória sobre o Liverpool, o adversário que tinha lhe roubado o troféu em 2005, teve um sabor especial da revanche. Desempenho ao longo da competição foi tão marcante que colocou Kaká no topo do futebol mundial. No final de 2007, ele conquistou prêmios mais cobiçados do futebol. Ele foi eleito o melhor jogador do mundo pela FIFA e também recebeu a tão aclamada Bola de Ouro da France Football, tornando-se até hoje o último brasileiro a vencer a mesma. Mas o mais triste é que Kaká foi desfalque para os serviços da seleção brasileira para a Copa América em 2007. Apesar dos maus resultados, Kaká continua a ser um dos principais símbolos do Milan, da seleção brasileira, mantendo intacta a sua importância e respeito no cenário mundial.
A reta final do Kaká no AC Milan foi marcada por intensos rumores e decisões difíceis. Durante a temporada, o nome do craque brasileiro foi uma das prioridades do clube inglês Manchester City. O clube tinha acabado por ser comprado por um bilionário e, ao mesmo tempo, procurava formar uma equipe de estrelas. E Kaká era um dos principais alvos. E a proposta para ter ele foi tentadora, que até alguns dirigentes do AC Milan e alguns familiares mais próximos achavam que o Kaká iria se mudar para a Inglaterra. Mas o incrível aconteceu. Ele escolheu continuar na Itália. A decisão foi recebida com entusiasmo pelos adeptos, que viram nele um sinal de lealdade e amor pelo clube. Mesmo com a temporada a atravessar altos e baixos, a presença do Kaká foi essencial para que o AC Milan conseguisse garantir pelo menos uma vaga na Liga dos Campeões, recuperando pelo menos algum prestígio após todos aqueles momentos que o clube passou. Essa estabilidade foi curta. Pouco tempo depois, começaram a surgir novas notícias na imprensa. Desta vez, era o Real Madrid atrás do craque brasileiro. A especulação aumentou rapidamente, com diversas fontes a darem como certo a sua saída. E de fato, o desfecho foi anunciado oficialmente no dia 8 de junho de 2009. Kaká trocava o AC Milan pelos merengues, assinando um contrato de 6 anos num negócio avaliado cerca de 65 milhões de euros. Essa transferência simbolizou o fim de uma era no clube italiano. Depois de 6 anos de sucesso, títulos e idolatria, Kaká deixava o Milão como um dos grandes ícones da sua história. A mudança para a Espanha marcava não apenas um desafio na carreira do brasileiro, mas também o início de um novo projeto ambicioso do Real Madrid, que buscava reunir os maiores talentos do mundo no seu plantel. Apesar da sua saída, a ligação emocional com a torcida do Milan manteve-se forte. Kaká deixou o clube com gratidão, sendo lembrado como um jogador que, mesmo diante das maiores ofertas, soube colocar o coração à frente do negócio, pelo menos enquanto foi possível. A chegada do Kaká ao Real Madrid em 2009 coincidiu com o regresso de Florentino Pérez à presidência e marcou ali o início de uma nova era galáctica. O ambiente em Madrid estava completamente acirrado e a contratação do craque brasileiro foi o primeiro grande movimento deste novo projeto ambicioso. 2 dias depois, a expectativa só aumentava com a chegada de mais um craque, desta vez Cristiano Ronaldo, reforçando o sentimento de que os merengues queriam dominar o futebol europeu. Além dos 2 grandes astros, outros nomes de peso juntaram-se à equipe foram Xabi Alonso, Benzema e Raúl Albiol. O plantel parecia ter tudo para brilhar. Apesar de todo esse entusiasmo e rios de dinheiros investidos nessas contratações, a primeira temporada foi bastante além do esperado. A pressão é enorme, tanto interna quanto externa, e a cobrança por parte dos resultados começou desde os primeiros jogos. E para Kaká, esta temporada foi o início difícil no clube espanhol, longe do brilho que teve no AC Milan. Ainda assim, era apenas o começo da sua caminhada em Madrid, onde as esperanças seguiam em altas para as temporadas seguintes. Apesar das grandes expectativas em torno da sua contratação pelo Real Madrid, Kaká enfrentou dificuldades desde o início da sua passagem pelo clube espanhol. Para além da ausência de títulos coletivos, o brasileiro começou a ser alvo de duras críticas, especialmente devido ao seu contraste com o desempenho destacado pelo Cristiano Ronaldo. A comparação era inevitável e o brilho do português acabou por ofuscar completamente o protagonismo do que muitos esperavam daquele Kaká que a gente via no AC Milan. As lesões também marcaram negativamente esta fase. Kaká sofreu lesões recorrentes que o afastaram dos relevados por períodos prolongados, prejudicando a sua regularidade a ritmo de jogo. A paciência dos adeptos começou a se esgotar, com manifestações e impaciência, até acusações de que ele estava a se preservar fisicamente para a Copa do Mundo em 2010 na África do Sul. E o seu regresso aos relevados foi recebido com uma expectativa e alguma esperança de que pudesse reencontrar a forma que o tinha tornado uma estrela mundial. Kaká voltou a ter alguns minutos em campo e mostrou sinais positivos, mas o impacto já não era o mesmo e o sonho madrileno começava a revelar-se mais complexo e exigente do que parecia a partida. E em 2012, Kaká parecia finalmente reencontrar seu melhor futebol no Real Madrid. Depois de várias lesões e um longo período de recuperação, voltou a mostrar consistência e confiança dentro de campo, surpreendendo os adeptos e os críticos com atuações sólidas. A sequência de boas exibições trouxe de volta o otimismo sobre a possibilidade de ver novamente aquele jogador brilhante que se destacava no AC Milan. Ao longo do ano, Kaká ainda alcançou uma marca simbólica de prestígio na sua carreira europeia. Tornou-se o brasileiro com mais gols na história da Liga dos Campeões. Embora não tivesse mais no seu auge, ele provou que ainda tinha muito a oferecer quando estava na boa forma. E em 2013, Kaká continuava a viver uma boa fase instável no Real Madrid, apesar dele não ser titular absoluto, até porque não jogava naquela posição habitual em que ele explodia. Ele tinha menos confiança no treinador e dificilmente
entrava em campo. A luta pela titularidade revelou-se constante e as oportunidades, embora escassas, permitiram contribuir pontualmente. A sua experiência em campo continuava a ser valorizada por parte dos adeptos e seus colegas, mesmo que não fosse figura central do esquema tático da equipe. E com o Real Madrid em busca de estabilidade e resultados expressivos, Kaká enfrentava o desafio de manter a motivação e o foco no ambiente onde já não era protagonista. A sua presença continuava a gerar atenção e expectativa, alimentando a esperança de um possível retorno à velha forma. Contudo, o futuro parecia cada vez mais incerto para o Kaká no Real Madrid. O regresso de Kaká ao Milan em setembro de 2013 foi recebido com grande entusiasmo pelos adeptos. A mítica camisola 22. O brasileiro voltava ao clube onde viveu o auge da sua carreira, entrando nas partidas mostrando que ainda tinha muito a oferecer. Kaká participou em primeiros confrontos importantes, apesar do período de paragem devido à lesão. Conseguiu recuperar a confiança dos adeptos, contribuiu com sua experiência dentro e fora de campo. E o ambiente no clube era totalmente diferente do que ele tinha deixado anos antes. Uma equipe menos competitiva e em processo de reconstrução. Mesmo assim, o regresso de Kaká simbolizava mais do que apenas uma contratação. Ali era o reencontro com a história e a identidade do Milan. A marca que deixou no clube era visível e com o tempo ele voltou a se destacar, atingindo marcas pessoais significativas que reforçaram ainda mais o seu estatuto como ídolo. O impacto na sua volta não foi apenas técnico, mas também emocional. A liderança natural e o carinho dos adeptos faziam com que Kaká fosse uma figura central mesmo com a equipe em reconstrução. O mais incrível dessa volta do Kaká ao Milan é que uma das cláusulas do contrato permitia que, se o AC Milan não fosse para as competições europeias, ele, querendo, poderia deixar o clube. Pouco tempo depois surgiu a confirmação de um novo desafio na carreira do craque brasileiro, uma mudança para os Estados Unidos, onde assinou por 3 temporadas com Orlando City, uma equipe que se preparava para representar a sua estreia na Major League Soccer, a famosa MLS. Chegando com um grande destaque, Kaká tornou-se imediatamente a principal figura do clube, onde, sem muita demora, ele assumiu a braçadeira de capitão e vestiu a camisa 10. E com a temporada MLS prestes a começar no início de 2015, Kaká aproveitou o intervalo competitivo para regressar aonde tudo começou, o São Paulo. O empréstimo válido até o final de 2014 representou não apenas uma forma de manter o ritmo de jogo, mas também uma oportunidade de reviver o carinho da massa tricolor. No encontro emotivo entre o ídolo e a torcida, a apresentação no estádio de Morumbi foi digna da sua história no clube. Diante de milhares de adeptos completamente entusiasmados, Kaká voltou a vestir a camisa 8, a mesma que mostrou seus primeiros passos como jogador profissional. O regresso não foi apenas histórico, mas também representou um reforço importante para o São Paulo na fase decisiva do Campeonato Brasileiro daquele ano. Dentro de campo, o craque brasileiro demonstrou que, mesmo após tantos anos fora do Brasil, mantinha intacta a sua classe e leitura de jogo, que o tornou um dos grandes nomes do futebol mundial. Ele foi uma figura de destaque na equipe, contribuindo à sua experiência, liderança e inteligência tática, sendo constantemente reconhecido e ovacionado pelos adeptos. O encontro com o futebol brasileiro foi bom, mas muito breve e intenso. O carinho demonstrado pela torcida são paulina e o respeito conquistado dentro e fora das 4 linhas mostraram que, independentemente do tempo passado em outros lugares, a ligação entre o Kaká ainda permanecia genuína e muito forte. Numa partida onde a torcida fez questão de demonstrar toda a gratidão e respeito por um dos seus maiores ídolos, Kaká saiu de campo ovacionado, encerrando mais um capítulo especial com a dignidade e elegância que sempre marcaram a sua trajetória. Em 2017, chegou o fim da jornada do Kaká como jogador do Orlando City. O anúncio de que não renovaria seu contrato com o clube norte-americano marcou o início do encerramento da sua carreira como jogador profissional. A despedida foi repleta de emoção. Aconteceu num ambiente de gratidão e reconhecimento por parte da torcida, que prestou-lhe homenagens comoventes no seu último jogo em casa. Em 2022, ele deu mais um passo importante na sua formação ao concluir o curso de treinadores da CBF, obtendo a licença A. E com esse título, Kaká estava oficialmente habilitado para comandar equipes profissionais de qualquer divisão do futebol brasileiro. O seu nome chegou inclusive a ser ventilado para cargos diretivos em clubes europeus, especialmente o Milan, onde viveu praticamente o auge da sua carreira. A sua nova fase após a aposentadoria revela um Kaká igualmente dedicado e apaixonado pelo futebol, agora com um olhar estratégico e uma missão diferente: influenciar e liderar os bastidores dos desportos em que o consagrou o príncipe. Este foi o vídeo de hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Eduardo Júnior, peço que deixe seu like, se inscreva no canal, tamo junto, valeu e